Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Ciência na Religião. Este programa faz parte do projeto de extensão Religare, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Nesta edição, colocamos em pauta a idolatria a líderes religiosos e os escândalos recentes em que alguns deles estiveram envolvidos. Para conversar com a gente a respeito, convidamos a professora Maria das Dores Campos Machado, doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e, atualmente, professora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Núcleo de Pesquisa Religião, Gênero, Ações Sociais e Política. Nós agradecemos a professora Maria das Dores por aceitar nosso convite. Obrigada, boa tarde. Agradeço muito, é uma alegria estar com vocês. Obrigada. Então, primeiro, eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a sua trajetória da pesquisa em relação ao campo das religiões. Olha, eu comecei a estudar, inicialmente, os movimentos progressistas e ligados à Pastoral da Terra, em Conceição do Araguaia. Mais tarde, no meu doutorado, eu fui estudar os movimentos que a gente chama de movimentos carismáticos e movimentos pentecostais e neopentecostais nas grandes cidades do Brasil. Então, eu venho estudando desde o final dos anos 80, né, a segunda metade dos anos 80, eu venho estudando os grupos religiosos no Brasil e agora, recentemente, nós lançamos um livro em autoria com Flávia Biroli e Juan Paglioni sobre gênero, neoconservadorismo e democracia na América Latina. Entrando, então, no nosso tema de hoje, queria que a senhora começasse falando um pouco sobre como se estabelece a idolatria a figuras religiosas atualmente no contexto brasileiro. Na sociologia da religião, a gente, mais do que idolatria, a gente trabalha com a ideia de lideranças carismáticas. A ideia de que a relação que se estabelece entre os fiéis e o líder é muito baseada em algum dom extraordinário que ele tenha. Pode ser um dom de oratória, pode ser um dom de cura, pode ser... você tem diferentes dons, o dom de profecia, mas são normalmente dons que são considerados extraordinários e que levam a uma grande admiração e leva à constituição de seguidores, né, ou de comunidades religiosas em torno desses líderes. Você tem diferentes lideranças carismáticas. Isso vai depender do que o líder explora mais. Normalmente, a oratória é um elemento fundamental na constituição dessa liderança carismática ou dessa admiração que se pode chamar de idolatria. Os padres cantores, por exemplo, eles se tornam como que ídolos também, né? Padre Marcelo Rossi, aquele padre Fábio de Mello, né? O próprio padre Robson. Então, são padres que são novos e que têm, além da oratória, né? E também você tem uma grande admiração pelo fato deles cantarem muito bonito e serem jovens, né? Então, é alguma coisa muito ligada com uma admiração a um dom que se acredita extraordinário naquela pessoa. Essa construção dessas lideranças carismáticas, ela é inerente a todas as religiões? Se desenvolve a partir das diferentes crenças? Olha, em quase todas elas, você tem esse vínculo, né? Mas isso não quer dizer que todos os líderes têm carisma. Nem todos os líderes têm carisma, né? Mas para ele tem que construir algum tipo de laço. E quando ele tem carisma, ele consegue uma ligação mais emocional com seus seguidores. Então, você tem, por exemplo, algumas lideranças que são vistas como muito inteligentes ou que conseguem resolver os problemas. Então, são tipos de lideranças distintas, né, e que você vai criando. Por exemplo, o Martin Luther King, nos Estados Unidos, né, que lutou pelos direitos civis dos negros, né? Então, o fato de assumir aquela luta e o fato de ter uma grande oratória, né, gerou uma grande também admiração dos fiéis evangélicos norte-americanos negros em torno da sua figura.
né? Então, assim, as religiões, no caso aqui do Brasil, né, a gente percebe que tem um forte apego emocional, né? Então, principalmente as religiões que crescem mais recentemente, né? O pentecostalismo, a renovação carismática católica, né? Então, você tem aí um forte elemento emocional que liga as pessoas às lideranças. O culto é muito emocional, mas não só o culto é muito emocional, mas como se fazem grandes promessas para resolver questões que podem ser de saúde, mas também questões ligadas ao dia a dia das pessoas. Esse é um elemento importante. As religiões, elas trazem esperança, né? Ou então as religiões, elas prometem resoluções de problema, né? E, normalmente, as pessoas que se entregam mais a esses líderes são pessoas mais vulneráveis e são pessoas com mais fragilidade, seja emocional ou seja física. Uhum. É interessante que nessa fragilidade, muitas vezes a gente vê essas lideranças envolvidas, né? Vê essas lideranças envolvidas em escândalos em que essas pessoas que são vulneráveis ficam sem entender ou muitas vezes continuam a defender essas pessoas. Eu vou citar aqui duas figuras religiosas que este ano especificamente tiveram esse lugar de idolatria, né, de liderança carismática, como a senhora disse, questionada, que é o caso da pastora Flor de Lis, deputada federal acusada de mandar matar o marido, e também do padre Robson, da Basílica de Trindade, que é investigado por desvios financeiros, além também de outros casos, dos casos de escândalos sexuais de 2018, como o caso do Siri Trembaba e do João de Deus. Como relacionar esse lugar da liderança carismática com esses escândalos, com a ocorrência desses escândalos? Como explicar, talvez, isso? Bem, veja bem, os escândalos, eles fazem parte de qualquer instituição, né? No caso específico, são seres humanos, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar isso, né? E isso ocorre em diferentes instituições. No caso específico, o que deixa mais indignada a sociedade é o fato de que essas pessoas estão dentro de uma instituição que prega o bem, né? Como as religiões. Por trás disso, tem toda uma narrativa. Por exemplo, a Flor de Lis tinha toda uma narrativa em torno da sua capacidade de ajudar o outro, de adotar crianças, de fazer o bem para o outro, né? E, nesse sentido, o escândalo vem não só porque há toda uma série de processos de adoção que não foram legais, né? Não eram adoções legais ou acompanhadas pela justiça, e aí tem um erro da sociedade, né? A sociedade não estava vigiando ou controlando esse processo de adoção, né? Mas você tem também uma série de escândalos, por exemplo, sexuais dentro dessa família. Então, a dimensão do escândalo sexual não é só algo que ocorre nas religiões evangélicas, né? Ela também ela é muito presente também dentro da Igreja Católica, né? E aí, no caso, por exemplo, os escândalos sobre pedofilia da Igreja Católica são inúmeros no mundo inteiro, né? São milhares de acusações contra arcebispos, contra bispos, contra padres, né? Então, o escândalo em si, ele está muito ligado também uma grande moralidade e a uma grande tentativa de controlar as funções dos indivíduos, né? Então, você tem uma moralidade exacerbada, mas, ao mesmo tempo, esses indivíduos não são controlados ou não são, vamos dizer assim, não podem... não tem garantia nenhuma que esses indivíduos vivem dentro dessa moralidade. E aí, o que acaba acontecendo? É um padre ou um bispo que abusa de uma criança que é surda, dentro casos que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Em que uma casa de crianças surdas, as crianças foram abusadas por sacerdotes. Então, isso acontece com muita frequência quando você tem, né? Principalmente crianças ou pessoas muito vulneráveis, podem ser não só crianças com deficiências, mas pessoas pobres também, que não têm um nível educacional que permita identificar o que é, o que não é permitido dentro daquele espaço,
Mas você tem isso também em outras religiões, né? No caso do João de Deus, né? Você tinha, o João de Deus, ele tinha, vamos dizer, ele construiu o seu carisma, né? Toda a sua relação emocional com as pessoas que ali iam, muito em torno de uma capacidade que seria o dom da cura, né? Então, as pessoas acreditavam que ele curava, né? Então, nesse sentido, o carisma dele era muito feito em cima disso. Agora, ele tinha também uma grande oratória para convencer as pessoas nesse sentido, né? Então, veja bem, são pessoas vulneráveis que vão atrás de uma promessa de cura ou de uma tentativa de resolução de problemas, né? E que se entregam a essa relação numa expectativa de salvação, né? Numa expectativa de melhorar suas condições de vida naquele momento, né? Então, normalmente as pessoas mais humildes, né, tendem a cair, mais humildes e com menos nível de escolaridade, tendem a ser mais vulneráveis ao discurso religioso. Mas isso não quer dizer que outras pessoas de nível de alta escolaridade não caiam em outras religiões que não aquelas que eles já conheciam, né? Porque você tem uma série de seitas, por exemplo, a cientologia lá nos Estados Unidos, e tem uma série de outras seitas nos Estados Unidos, mesmo ligadas aos indianos, mesmo tem a yoga também, há poucos anos atrás, também teve um escândalo nos Estados Unidos com um professor de yoga, né? Então, você tem uma série de escândalos que ocorrem com essas lideranças. Por quê? Porque existe uma certa vulnerabilidade muito grande das pessoas que vão àquele lugar procurando uma solução ou procurando uma paz de espírito, né? Mas que se envolvem emocionalmente e perdem a capacidade de discernimento, né, do que está ocorrendo ali. Disso que a senhora falou sobre essa questão da vulnerabilidade das pessoas, é isso também que faz com que muitas continuem a defender essas figuras, mesmo depois de comprovação, de provas de que os escândalos não eram uma tentativa de difamação contra essas pessoas? Sim, veja bem, é muito difícil, por exemplo, para uma pessoa que fica anos seguindo aquela liderança, é muito difícil ela desmontar aqueles anos todos de vida dela, né? Às vezes são 10 anos, às vezes são 12 anos, às vezes 8 anos, e de uma hora para outra começar uma nova maneira de se posicionar no mundo. Né? Por que eu digo isso? Porque existe uma série de compromissos que são estabelecidos também, né? Então, por exemplo, o caso de João de Deus, eram pessoas que vinham do exterior e que iam viver lá, né? Ou viver aí no interior do Brasil e tentar, de uma certa forma, encontrar o que estava procurando, seja lá o fim da depressão, seja o fim do câncer, seja, né? Mas, da mesma maneira, você tem, então, uma revisão, às vezes, no estilo de vida também, né? Então, não é só uma questão de ir e tomar a água que ele ofereceu ou a poção mágica que lhe foi dada dentro de também pode ser, né, dentro de uma igreja universal do Reino de Deus, ou uma água benta que recebida também num culto do padre, numa missa do Padre Marcelo. Não é só o elemento mágico que é oferecido, tem também uma série de mudanças no jeito das pessoas provavelmente viverem, né? E isso pode ser muito difícil para as pessoas de mudar de uma hora para outra. Né? Então, são pessoas que gastaram dinheiro, que foram várias vezes, que tiveram que pegar um avião para ir ver o seu líder religioso, né? E como desmontar isso tudo. Né? Então, da mesma maneira que a Flor de Lis, né? Você tem hoje um constrangimento, por exemplo, de todo mundo dentro do universo evangélico do Rio de Janeiro, que, de uma certa forma, teve uma proximidade com ela. Os atores que fizeram filmes sobre ela, né? Então, como explicar isso? Como se colocar frente à sociedade? É uma situação constrangedora, né? Porque você se dedicou a isso, houve toda uma admiração com essa pessoa.
Nesse sentido, eu acho também que um elemento importante a ser considerado aqui é a questão da mídia, né? A mídia ajuda muito a divulgar essas narrativas criadas em torno dessas lideranças carismáticas. Então, pode ser a mídia televisiva, pode ser a mídia eletrônica, radiofônica, mas ela faz com que, ou então, né, as redes sociais, né, divulgam e fazem com que essas pessoas se tornem cada vez mais conhecidas. Essa questão dos famosos, né, você vê tanto no caso do João de Deus como da Flor de Lis, tem muito essa questão da relação dos famosos com essas figuras. Isso é uma forma de confirmar essa deificação deles, de confirmar que eles são realmente ídolos e líderes para as pessoas que apresentam nesse âmbito da vulnerabilidade, é isso? Sim, você legitima, né? Então, à medida em que João de Deus faz uma entrevista internacional num programa de grande audiência nos Estados Unidos, né, ele ganha uma legitimidade muito grande, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, que poderia assistir o programa em que ele apareceu, né? O talk show que ele apareceu lá. E da mesma forma como aqui no Brasil, né? Se ele vai num programa do Jô Soares, ou se foi num programa, né? Isso tudo ajuda a fortalecer, né, essa personalidade ou essa admiração. O Chico Xavier também foi em vários programas de televisão, né? Você tem a mídia, de uma certa forma, ao convocar essas pessoas, ela também joga, né? Ou ela também coloca essas pessoas num nível de exposição muito grande, né? Para bem e para mal, é claro. Mas o que a gente percebe é que as pessoas falam, não, ele foi entrevistado pela Oprah, né? Ou não, ele é um homem reconhecido mundialmente, né? Então, você vai criando uma narrativa que fortalece essa liderança, né? Então, é o caso da própria Flor de Lis, né? Então, ela aparece junto da esposa do Bolsonaro, ela aparece junto da ministra da família, né? Da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela tira foto. Então, quer dizer, existe toda uma legitimidade que, para ser desconstruída, né, agora causa constrangimento, seja para a mulher do Bolsonaro, seja para a ministra do governo Bolsonaro, tirou fotografia e de uma certa forma, legitimou também, né, essa liderança, que é uma liderança feminina, né? Agora, o que também eu queria chamar a atenção, o fato de que é muito mais comum acontecer isso entre as lideranças do sexo masculino do que do sexo feminino, né? Então, no caso, por exemplo, da Flor de Lis, nós estamos aqui lembrando várias outras figuras do sexo masculino, mas menos figuras do sexo feminino. Por quê? Porque tem menos mulheres nas lideranças de igrejas ou nas lideranças de grupos religiosos, né? Então, normalmente, as religiões são mais androcêntricas. E como que a sociedade lida com esse constrangimento no pós-escândalo, né? Como é que as religiões também lidam com esse constrangimento posterior ao escândalo? Olha, veja bem, eu acho assim que tem, no primeiro momento, né, tem sempre uma certa comoção, né? E, normalmente, essas figuras depois são afastadas dos seus lugares sociais, né? Da direção das igrejas. No mundo evangélico é muito comum, tá? Por exemplo, esses escândalos de adultério, né? Nos Estados Unidos agora teve uma grande liderança, Jerry Falwell, que é filho de um dos grandes televangelistas norte-americanos, que já morreu, mas que foi um dos fundadores da maioria moral nos Estados Unidos, e que também agora foi pego num escândalo sexual que constrangeu a sociedade mais conservadora, ou os republicanos norte-americanos, né? Então, nesses momentos, né, a conduta é sempre afastar esse sujeito
da direção da universidade ou da direção da igreja, né? E essa pessoa, no caso dos Estados Unidos, é muito comum a retratação pública, essa pessoa vai ao público e pede perdão e se retrata. No caso do Brasil, nós não temos ainda nenhuma liderança que tenha feito esse tipo de retratação pública. Isso é mais comum nos Estados Unidos. Tá? O que a gente observa aqui é a tentativa, né, de fugir da justiça, né, como é o caso da Flor de Lis agora, com a questão do tentar manter a sua defesa e através do seu direito, né, enquanto parlamentar, de não ser julgada, porque ela tem direitos enquanto eleita pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, ela vai ter que ser, se não for afastada do cargo, né, isso torna mais constrangedor ainda. Então, é uma deputada federal, né, que foi eleita, e, ao mesmo tempo, é uma pastora. Né? Então, é um duplo constrangimento. Né? Mas vários de seus filhos estão presos hoje, e ela mesma, que é considerada como a mandante do crime, a gente também não sabe ao certo, ela teria que ter que ser julgada, né? Mas, de qualquer forma, ela tem, né, mais essa defesa, que ela tem mais essa proteção, que é o fato de ter um cargo parlamentar, que não foi o caso do João de Deus. Né? Uhum. A senhora falou sobre a questão de que isso acaba acontecendo mais com homens, porque as lideranças masculinas são muito mais presentes na nossa sociedade. Isso também relaciona muitas vezes a questão do escândalo com o fato de serem escândalos sexuais. Por que esse ambiente, que é muito pautado na moral, acaba sendo esse espaço em que essas lideranças se sentem à vontade para cometer crimes sexuais? Veja bem, eu acho que é porque você tem, no caso, por exemplo, né, da pedofilia na Igreja Católica, você, durante muito e muito tempo, né, você teve a proteção dos arcebispos com relação aos padres. Né? Existe hoje toda já filmes que mostram isso, mas também livros que mostram isso, de que vários cardeais ou arcebispos sabiam, né, dos abusos cometidos pelas figuras de poder, que são figuras de poder. Né? Então, no caso da pedofilia, por exemplo, cometida dentro da Igreja Católica, você tem o quê? Você tem, normalmente, crianças em posições de muita vulnerabilidade, seja econômica, seja de portador de alguma deficiência física, né, na mão de homens adultos, né, e que, vamos dizer assim, não sofriam grandes sanções quando descobertos nas suas práticas de pedofilia. Né? Então, a Igreja Católica demorou demais a tentar coibir ou tentar resolver isso. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma igreja que proíbe, né, os seus sacerdotes de ter uma vida sexual ativa, né, o celibato é um elemento fundamental dentro da Igreja Católica até hoje, o que faz, então, com que esses padres, muitas vezes, abusem, né, seja de crianças, seja mesmo de mulheres, né, várias freiras foram abusadas também, né, para poder viver as suas pulsões sexuais. Né? Então, isso aí tem muito a ver com a falta de punição, né, e a falta de transparência, né, nesses processos ou no que ocorre no interior dessas instituições. Né? Isso é muito sério. Também há várias denúncias também, mais recentemente, em comunidades terapêuticas também. Né? Comunidades terapêuticas, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia tem na sua página várias denúncias de abusos sexuais que são cometidos dentro de casas que recebem dependentes químicos, né? Ou que recebem pessoas em tratamento contra drogas. Né? Então, isso são preocupações, porque o governo, muitas vezes, transfere o dinheiro, mas não controla
ou não verifica o que se passa dentro dessas comunidades terapêuticas, né? Então, como que você garante a integridade física dessas pessoas? Só complementando, há uma certa permissividade, tanto da sociedade quanto, às vezes, das instituições religiosas, em relação a algumas práticas criminosas, ou, às vezes, algumas práticas que invadem, né, o outro, que criam esses escândalos? Olha, eu acho que, não diria, eu acho que existe uma certa hipocrisia, né? E uma certa, assim, um certo fechar de olhos, né, das autoridades religiosas que convivem, né, seja com esses, por exemplo, no caso de pastores e sacerdotes, você tem autoridades acima deles, né? E isso, vira e mexe, aparece, né? Ou é um bispo evangélico, ou é um padre católico, ou é um arcebispo católico, então, isso aparece, né? Então, os seus pares, né, em vez de tentar dar mais transparência e apurar essas situações, né, normalmente os pares tentam esconder para proteger, né, a comunidade religiosa. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para a sociedade. De qualquer maneira, eu acho que a única forma da gente garantir garantir que essas situações não ocorram, né, a gente ter uma certa espaços sociais para receber as pessoas em sofrimento, né, e espaços sociais onde as pessoas possam falar de suas fragilidades e de suas necessidades. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é que existe um grande crescimento de religiões, principalmente nas grandes periferias da cidade, onde o Estado não está presente, onde você não tem assistente social, onde você não tem hospitais, onde você não tem médicos de família, né? Então, as pessoas ficam muito vulneráveis e muito facilmente suscetíveis de se envolver em situações onde as promessas de salvação, né, são feitas, ou seja, um remédio para curar Covid, né? Isso aí apareceu em várias igrejas, apareceram promessas para curar o coronavírus, né? Então, isso aí é um problema que está muito ligado com a falta de informação, né? E com também a falta de apoio, né, das agências governamentais, do próprio governo da nossa sociedade, né? Professora, as perguntas que nós tínhamos eram essas, a gente acabou conversando um pouco mais, né, do que a gente tinha programado aí nas questões, mas fica à vontade para acrescentar qualquer informação, às vezes alguma coisa nesse sentido no tema que não tenha sido abordado pelas questões levantadas também, qualquer acréscimo que a senhora quiser fazer. Não, eu só queria reforçar essa ideia de que a miséria, né, a pobreza, né, ela torna as pessoas extremamente vulneráveis. E o fato, né, de nós não termos uma presença do Estado em todas as partes do país, né, e a gente hoje também tem uma grande violência urbana, né, isso dificulta muito a própria atuação também dos agentes do Estado nas favelas, em várias regiões da cidade, o que também torna mais fácil a multiplicação, ou que fomenta a multiplicação de igrejas no país e de lideranças carismáticas prometendo fácil salvação ou resolução de problemas. É isso, nós agradecemos a professora Maria das Dores Campos Machado, da UFRJ, pela disponibilidade e por nos atender prontamente para essa conversa. Esperamos vocês nas próximas entrevistas. Até mais. Muito obrigada, viu? Boa tarde para vocês.